Olá, pessoal. Eu sou Maíra Lemos e estou de volta com uma história bem legal de uma mãe que é amante da natureza aqui no Sonhar e Morar. Bom, no episódio de hoje eu vou conversar com a Moema Souza. O perfil dela no Instagram é nosso_apezinho402. A nossa convidada de hoje é casada com o Guto, com quem tem duas meninas, a Antonella, de 7 anos, e a Amelie, de 1 ano e 7 meses. E a família ainda tem no AP 3 gatos e 2 cachorros. É isso mesmo, gente. O casal ama os bichos, ama a natureza, tem um estilo de vida bem sustentável, com ideias que podem ser utilizadas por qualquer vizinho. Quem sabe você, hein? O apartamento deles é lindo, cheio de plantas, minimalista, decorado no estilo boho. A gente já vai explicar isso tudo. A Moema também é atriz, artesã e está encenando uma comédia versão de Romeu e Julieta que se passa lá em Recife. Deu para ver que hoje tem história demais para contar, né? Só que antes da gente começar, só um recadinho aqui para quem quer ter um AP, hein, gente? Mande suas dúvidas no nosso e-mail, fale com a redação @sonharemorar.com.br. A gente envia a sua pergunta para um especialista MRV que responde no quadro Pergunta dos Vizinhos aqui no nosso podcast. E aí, Moema, seja bem-vinda ao Sonhar e Morar, tudo bem? Olá, Maíra, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. A gente é que agradece. Ai, esse sotaque lindo do Recife. Vamos lá. Fala um pouquinho da sua história. Vamos começar com essa história de amor aí, né? Como é que foi que você conheceu o Guto? Então, nós nos conhecemos num aplicativo de relacionamento há 10 anos. Eu não sei nem se o aplicativo ainda existe, foi no Badoo na época. Passamos alguns meses conversando e depois que nos encontramos pela primeira vez, nunca mais nos largamos. E estamos aí até hoje. Gente, isso aqui tem sido constante no Sonhar e Morar, viu? Muitos casais que se conheceram na internet, afinal de contas, né? Hoje em dia, muita coisa acontece assim. Nós estamos aqui, inclusive, cada um na sua casa, né? E aí, no seu AP, né, Moema? Sempre cabe mais um. Eu já falei lá na introdução, né? Que tem ela, tem o marido, tem as filhas, os gatos, os cachorros. Como é que funciona isso tudo no apartamento? Então, aqui nós costumamos dizer que somos todos um time, né? Todo mundo colabora, desde das pessoas até os animais, porque os próprios animais, dentro da rotina deles, faz com que as coisas facilitem aqui para todo mundo. Exemplo, a gente tem horário para passeio, horário para alimentação e, consequentemente, horário também para que esses animais façam as necessidades deles. Então, a gente consegue manter a higiene da casa, porque eles não fazem a necessidade dentro do apartamento, eles fazem no momento do passeio, né? E daí a gente consegue manter a coisa da forma mais harmoniosa e organizada possível, assim, para todo mundo. Nossa, incrível. Acho que muita gente vai querer dica disso aí. Maravilhoso. E gato é tão diferente de cachorro, né? O comportamento. Eles se dão bem? Eles se dão muito bem. Os meus gatos são bem, bem velhos. O mais velho tem 16 anos, está comigo desde a adolescência. É o John Lennon? É o John Lennon. Ai, gente, olha o nome, que fofura. Tá comigo há 16 anos e ele Vovozinho. é bem vovozinho, mas ele é bem ativo. Não aparenta ter a idade que tem. Olha. Os gatos são os mais disciplinados, por incrível que pareça, Sim, porque eles. Não, é isso que eu tava falando, que cachorro é mais bagunceiro mesmo. O gato é uma limpeza, eles se limpam, né, pra começar. exatamente. E os daqui, como tem horário para comer, a gente deixa a água livre, né? A gente tem duas fontezinhas espalhadas pela casa, então a água tem o dia inteiro, mas a alimentação eles só comem de fato num horáriozinho. Que isso faz com que a gente tenha um controle também do momento que ele vai utilizar a caixinha. Daí os gatos, Sim. eles só utilizam a caixinha de areia 2 vezes ao dia, que é justamente após as refeições. Os cachorros, consequentemente, também só saem para o passeio depois que se alimentam, fazem as necessidades fora, e daí a gente volta e consegue manter a casa limpa, organizada. Não, é muito organizado. E eu estou imaginando que isso deve ter sido necessário quando vocês pegaram a chave do AP, porque antes vocês tinham um quintal, não é? Moravam em casa, não é isso? Isso, morávamos em casa, sempre moramos em casa com quintais enormes. Tinha o horário de passeio, mas não era nada, como é que eu posso dizer? Não tinha uma regra. A gente saía de forma aleatória, então eles ficavam bem livres. Quando a gente comprou o apartamento, a primeira coisa que a gente pensou foi: a gente precisa se organizar, senão não vai dar certo. E daí a gente foi pesquisar a respeito de como a gente conseguiria, né, trazer essa disciplina.
para esses animais, porque, inclusive, dos cães que a gente tem, que é a Judite, ela é extremamente bagunceira, ela tinha o hábito de comer tudo que via pela frente, e a gente sofreu um pouquinho na mão de Judite. Judite chegou a destruir um sofá, para você ter ideia. Ai, ai, ai. Isso é só uma das coisas, assim, que ela comeu. A gente precisava, porque com a Judite não ia ter jeito. E daí a Sim. gente foi pesquisar a respeito e a gente descobriu que animal, para ter disciplina, precisa de horário. E foi Uhum. quando a gente começou, um ano antes de se mudar, todos os dias, é, colocar esses horários para alimentação, para passeio, para brincar. Então, a gente foi pesquisar mais a respeito do comportamento desses animais e a gente acabou descobrindo, por exemplo, que os cães eles não podem passar mais que 4 horas sozinhos. Passando disso, eles entram em parafuso, assim, eles acham que foram abandonados, e daí ficam ansiosos e começam a comer tudo que tem pela frente. E Judite, ela já tinha esse problema de ansiedade sem ficar sozinha. Uhum. Imagina morando 24 horas dentro de casa, e se a gente precisasse sair, passar um pouco mais de tempo fora, não sei. Então a gente teve que durante um ano, assim, mudar a rotina da casa, a gente teve que começar a disciplinar esses animais para que desse certo, para que a gente conseguisse funcionar da melhor forma possível. E graças a Deus deu certo. Que legal, eu achei muito bonito isso, assim, muito empático de vocês, né? Fazer esse movimento de mudar a rotina de vocês para que os animais fiquem à vontade, para que depois eles tenham confiança, para que vocês possam sair. E isso que você falou de horário serve para a gente também. Eu que tenho menino pequeno, horário, rotina e ritmo, fora, dentro, hora disso, hora daquilo, eles fluem muito melhor. E muito legal vocês se reeducarem para educar eles. Acho que isso vai ser dica para muita gente que está nos ouvindo. Então Sim, vamos. Hã? a gente precisou mudar bastante coisa, assim, para poder ter esses animais, porque em momento nenhum a gente pensou em abandonar. Ah, a gente vai para um lugar menor, a gente vai estar num espaço reduzido e temos muito bicho. Só que, para além dos gatos e dos cães, nós tínhamos ratos também, que Ui. infelizmente não tem mais. O último faleceu tem 6 meses, Mas eles porque ficavam soltos? eles ficavam em gaiolas e eles tinham um Uhum. horário de soltura também. Ah, tá. Longe dos gatos todos os dias, eles precisavam ficar soltos durante 1 hora para poder se exercitar, para não se estressar, com brinquedos, enfim. Só que são animais com um tempo de vida curto. E daí, eles já eram bem idosos e, infelizmente, cumpriram a sua missão aqui na Terra. Não, já deu para ver assim, de bicho eles adoram, né? Agora vamos falar também do estilo de vocês, né? Que é bem minimalista, né? Então, o significado de Borro é boêmio, contemporâneo, e ele tem muito uma pegada de uma vida nômade, de uma vida cigana, onde prioriza o contato com a natureza, a liberdade, a vida, que é muito que a gente vive. Então, assim, cada coisinha aqui dentro do apartamento foi idealizado não só por um, mas por todos, até mesmo pelas crianças, por Antonella, no caso, e a maioria das coisas foi feito à mão, por nós. Então, assim, tem pintura de Antonella, tem esculturas que eu faço, tem umas coisinhas que Guto fabricou. A gente costuma pagar alguns fornecedores para fazer algumas reformas, mas a grande maioria das reformas também aqui foi a gente que meteu a mão na massa, foi a gente que fez. Não, a sua casa é incrível e é muito, muito fofo ver isso tudo. Tem personalidade, gente, vocês têm que ver. Quem quiser acompanhar pelo YouTube, no Instagram dela, viu? Vale a pena. E aí, já que a gente está falando de estilo, né? Aqui no Sonhar e Morar, a gente está propondo, né, para os convidados mostrarem para a gente um objeto predileto da casa. O que você separou para a gente, Moema? Eu separei um quadro que eu mesma fiz. Na verdade, é uma escultura emoldurada que fica dentro do meu quarto, que a gente gosta bastante. É uma árvore da vida que representa a nossa família, representa essa totalidade, representa essa harmonia. É um Cadê? pouco grande. Vamos ver se vai caber. Para quem está só escutando, né? Ai, que lindo, lindo, lindo essa árvore. Não, maravilhoso. Vale a pena demais, gente. Muito linda. E ela que faz, ela é muito criativa. A gente vai falar mais da criatividade dela já já. Antes, eu também queria saber como é que é adotar o movimento lixo zero, né? O apartamento sustentável. Como é que funciona isso?
Então, o movimento lixo zero é você tentar fabricar o mínimo de lixo possível, entendendo que não existe o fora. Quando você vai jogar alguma coisa fora, não existe fora. A gente está no Uhum. planeta Terra e esse lixo ele vai causar algum dano, né? Então, a gente procura produzir o mínimo de lixo possível. Por exemplo, a gente composta algumas coisas aqui. Raramente a gente faz compra em mercado normal. A gente sempre busca comprar em mercados onde vendem as coisas no peso. Uhum. Não só Feiras, né? isso, não só temperos, mas grãos, enfim. A gente também usa bastante sacola retornável. Nesses mercados onde a gente compra as coisas num peso, eles fornecem embalagens de papel ao invés de plástico, você tem a opção de escolher. E essas Sim. embalagens de papel também a gente reutiliza tanto para descartar o pouco de lixo que a gente fabrica, ou a gente simplesmente picota e coloca na composteira. Daí vira Sim. comida para minhoca. Eu também tenho composteira em casa. Para quem está nos ouvindo e não sabe, gente, composteira é aquele recipiente que a gente coloca as cascas de frutas, de legumes, né? Ah, no meu caso, eu não coloco serragem, eu coloco realmente grama seca, eu coloco folha seca, né? E não dá cheiro e produz um chorume, que é um adubo maravilhoso, né, para as plantas. Exatamente. A terra a gente consegue reutilizar nas plantas e o chorume utiliza como adubo, né? No caso aqui, a gente utiliza tanto a serragem quanto também as folhas secas das plantas, porque a gente tem muita planta dentro de casa. Casca de legumes, verdura. Isso quando a gente não reaproveita, né? Essas cascas de legumes, porque tudo se reaproveita. Dá para Sim, fazer caldos, dá para fazer bastante coisa. Então, a é gente produz o verdade. mínimo de lixo possível. Nossa, depois eu vou te mandar uma receita de casca de banana, uma torta, que você não acredita, não. É Ah, bom demais. Depois aqui a nós vamos gente trocar umas receitas. vamos sim. Então, eu tô achando que quem entra na sua casa deve sentir uma energia tão boa, com esse cuidado todo, com esse respeito com a natureza. Eu acho que todo mundo deve comentar isso para você. E aí, quem está nos ouvindo e tem vontade também de dar um passo nesse sentido, que dica de vida mais sustentável que você pode dar aí do APzinho 402? Então, de início, como eu já disse, entender que quando a gente vai descartar algo fora, entender que não existe esse fora, que tudo dá para reaproveitar, que tudo dá para utilizar, né? Aqui, antes da gente comprar qualquer coisa, a gente faz as 3 primeiras perguntinhas, assim, eu preciso, eu posso, e vai me ser útil de fato, porque se sim, ok, mas se não, não tem o porquê ter aquilo ali. Então a gente procura de fato fabricar o mínimo de coisa possível e também dá para produzir bastante coisa em casa. Aqui a gente produz cosméticos, a gente produz alimentação, por exemplo, o leite a gente troca por leite vegetal. Dá para produzir em casa, são coisas fáceis. Então, a dica que eu dou é pesquisar bastante a respeito da sustentabilidade, porque eu acho que é um benefício grande para todo mundo. Então, o planeta agradece, a gente também consegue viver de forma melhor, a saúde, enfim, ser sustentável só tem benefícios. A gente não vê malefícios nisso, só benefícios de fato. Então, pesquisar bastante a respeito de como separar, de como descartar o lixo, já é uma boa iniciativa. Sim, eu também sou dessas. E adoro os leites vegetais também. Nossa, a gente vai ter que trocar muito. Bom, e você entende tanto, e pode ser um exemplo tão legal, Moema, que você pode começar a criar conteúdo nessa linha aí também, mais a fundo. Eu acho que muita gente vai se interessar, hein? Vou deixar essa dica aí. Mas além disso tudo, gente, que ela falou, que ela faz em casa, e faz com os bichos, e faz com as plantas, né? Ela ainda é atriz, está se formando profissionalmente. E agora está trabalhando como assistente de produção, né? E aí, um detalhe que, claro, que chamou minha atenção, que você está atuando numa comédia, né? Releitura de Romeu e Julieta no Recife. Conta mais disso aí pra gente. Isso, o Romeu e Julieta, então, o espetáculo que eu estou fazendo parte atualmente se chama Era Uma, Eram Duas, Eram Três Vezes Julieta e Romeu. É uma releitura de Romeu e Julieta bem gostosa, que se passa no sertão, na cidade de Verona do Goitá. E daí é a história, três vezes a história de Romeu e Julieta. São três Romeus, três Julietas, três amas. Enfim, é uma bagunça bem, bem gostosa, é uma história bem
enfim, bem legal, Divertida. divertida, Ah, exatamente. legal. Não, ainda mais sendo no sertão, né? A comédia daí é boa demais. E eu faço Romeu, nesse espetáculo eu faço um papel. Olha, que inusitado, que incrível. Eu sou um dos. Legal demais, demais. Quem tiver aí no Recife, hein, gente, pode ficar de olho aí, dar uma pesquisada. Então, já que a Moema é criativa, a gente nem precisa falar, né, gente? Então, ela é esposa, mãe, atriz e ainda tem espaço para ser artesã. É inacreditável. Eu tô chocada com tanta coisa que você faz. E os trabalhos dela são lindos, lindos, lindos. Eu vi lá no Instagram. Fala um pouquinho pra gente das suas inspirações, o que que você faz. Eu fiquei apaixonada com os brincos, uns adornos para casa, assim. Então, o Ateliê Ubirim surgiu em 2017, quando eu senti a necessidade de ficar mais próxima da Antonella. Trabalhava fora, e daí eu busquei fazer alguma coisa que beneficiasse esse contato e que me trouxesse também o conforto de produzir algo que de fato eu gostava. Eu não queria só produzir por, por puro capitalismo, enfim, pelo dinheiro. E daí eu gosto bastante de mexer com macramê, com tricô, com bordado. Eu pinto, eu faço esculturas, enfim. E daí, de lá para cá, eu venho pesquisando bastante, eu venho me aprofundando nessas artes e a minha arte, ela é... Ai, como é que eu posso dizer? Ela é vasta, porque eu não produzo uma única coisa, eu produzo várias. Inclusive, eu trabalho como assistente de produção no teatro, e daí lá também eu produzo adornos, objetos cênicos, faço complementação em figurino, enfim, a gente trabalha com uma quantidade de coisas enormes. Não, é muito lindo. E eu vou fazer o jabá, viu? Para quem quiser conhecer o trabalho da Moema artesã, o perfil no Instagram é Ateliê Obinrim. E aí Isso, você pode conhecer as produções dela, tem fotos lindas. Pode fazer pedido, né, de qualquer lugar do Brasil, não é isso? isso. Agora é hora de pergunta dos vizinhos. Ei, pessoal, me apresentando rapidamente aqui, meu nome é Bruna Lamounier, eu sou coordenadora de inteligência de mercado aqui da MRV e vim responder algumas perguntas aí de vocês sobre Minha Casa e Minha Vida. Vamos falar agora sobre o que mudou para o faixa 3. Faixa 3 a gente teve mudanças super importantes também, e lembrando que é uma faixa que vai de R$ 4.400 de renda composta até R$ 8.000. Agora a gente está falando de uma taxa de juros que ainda é a melhor do mercado quando a gente fala para um tipo de imóvel com valores ainda mais altos. Né? Quando a gente pega, por exemplo, dentro do Minha Casa e Minha Vida, a gente está falando de uma taxa de juros de 7,66% ao ano. Quando a gente compara com outros tipos de financiamento, como o caso do SBPE, a gente está falando de uma taxa muito mais alta, chega até 10% ao ano. E o que é isso em termos de financiamento? Qual que é o ganho para a gente? A gente está falando de cerca de até R$ 146 mil. É muita coisa. E essa mudança ela vem atrelada a outra super importante, que foi o aumento do teto do faixa 3. Agora a gente está falando de um valor de 350 mil para todas as cidades do Brasil. É um ganho muito grande. E agora vamos pegar e juntar essas duas mudanças. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora você pode comprar a nossa linha premium. A gente está falando de varanda, espaço gourmet, piscina e muito mais. Então agora a gente tem tudo para conseguir oferecer da melhor forma o caminho para você realizar o seu sonho. Moema, a gente está quase terminando o nosso papo, mas eu queria que você compartilhasse com a gente qual é o cantinho favorito do seu AP, ou do seu condomínio, né? Então, atualmente, o cantinho favorito daqui do AP é a cozinha. A gente terminou de reformar a cozinha recentemente. A cozinha foi algo que a gente planejou desde o início, assim, antes mesmo de pegar chaves, a gente já idealizava a cozinha. A cozinha, ela também tem toda uma pegada do horror. Todos os balcões são de madeiras. A gente teve o cuidado de procurar uma empresa onde vendesse essa madeira de forma legalizada. E daí é na cozinha que a gente se realiza, porque a gente fabrica bastante coisa, né? Os alimentos naturais, os leites, os pães, enfim, os caldos. Eu quero lanchar na sua casa já, entendeu? Nossa, a comida dela deve ser boa demais. Aqui a gente preza pela naturalidade, assim, então todos os temperos naturais, e a Antonella adora. É uma farra, assim, porque Que todo mundo delícia. colabora. Inclusive até a Meli, que só tem um aninho, 1 ano e 7 meses, mas o balcão, assim, tem um espacinho amplo, inclusive para a Meli ficar sentada enquanto a gente está fabricando o alimento. Sejam muito bem-vindos à nossa cozinha.
Passou por uma reforma recentemente, mas ainda não está finalizada. Estamos sem os armários aéreos. Também não temos forno ainda, mas por hora ela está assim, bem aconchegante, e é aqui que a gente passa a maior parte do tempo. Nós optamos por balcões de madeira. Isso aqui é uma madeira de tamarindo. E tivemos o maior cuidado assim, em selecionar uma empresa que trabalhasse com madeira legalizada, com documentação. Essa madeira ela foi preparada para a área molhada, né? Então ela está envernizada com verniz naval, então pode molhar tranquilamente. E a mudança que a gente fez aqui nessa cozinha foi o tanque, foi basicamente tirar o tanque dali do canto e colocar pro canto de cá, que daí a gente ficou com toda essa área aqui, ó, de área molhada, ganhou espaço em balcão e também ganhou espaço na cozinha, né? Porque a preocupação da gente era deixar o maior espaço de circulação possível, porque nós temos vários bichinhos. Inclusive, esse espacinho que ficou aqui em aberto comporta a nossa lixeira, onde a gente descarta os lixos recicláveis, e tá lá a caixinha de areia dos nossos 3 gatos. Eu também acho que cozinhar, né, em família é o momento mais especial do dia mesmo. Eu também adoro. Bom, para quem está ouvindo o nosso podcast, né, pela plataforma de áudio e ficou curioso para ver esse cantinho, né, ver a cozinha dela, pode conferir o conteúdo exclusivo que a gente vai mostrar lá no YouTube, youtube.com/sonharemorar. Moema, nossa, muito, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho. Acho que você é um exemplo mesmo. Parabéns, você e sua família. Muito obrigada, o prazer é meu. Agradeço demais a oportunidade. E olha só, pessoal, chegou a hora de virar a chave e a MRV te ajuda a conquistar o seu primeiro AP. Veja aí, recado de Maiara e Maraísa. Para um café ficar do jeitinho que você gosta, ele tem que ser. Para tudo! Travamos este anúncio para dizer que com o novo Minha Casa Minha Vida e a MRV, chegou a sua vez de conquistar seu AP. São até R$55 mil de subsídio e as menores taxas de juros do mercado. Chegou a sua vez! Aproveite as condições do Minha Casa Minha Vida com a MRV. Descubra como realizar o sonho de ter um AP só seu. É isso aí, acredita que dá? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Na próxima semana tem mais uma história novinha, hein, pra gente contar pra vocês. O papo de hoje com a Moema tá disponível no seu streaming de áudio favorito e também lá no YouTube. Dá pra você ver ela, ver a casa dela, enfim. Aproveite e também conheça outras histórias dos nossos vizinhos. A gente segue por aqui com o apoio da MRV, compartilhando histórias que vão te ajudar com dicas pro seu lar. Até a próxima!